Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem, o assunto que nós já havíamos começado desde o começo do mês, a gente vinha já trabalhando sobre os tipos de peixes, anfíbios e até mesmo os répteis. Como a gente viu, gente, durante todo esse período de percurso, nós vimos que cada espécie de animal tem uma adaptação. A adaptação essa, que como a gente já viu e sempre a gente conhece, é a questão como o título aborda, que são os peixes. Os peixes são de animais de origem aquática, como também os anfíbios. Se a gente for colocar em consideração os anfíbios, né, vamos voltar para os tipos de sapo. São animais que vivem uma parte dentro d'água e outra parte na terra. Já os répteis, como no caso dos jacarés, também são adaptados às duas formas, tanto aquático como também terrestre. Mas isso não vai mostrar que, ou vai dizer que eles passam boa parte na terra? Não. De um modo geral, eles ficam um bom tempo na terra, mas a maioria, durante toda a vida dele, eles vivem dentro d'água. Não só os jacarés, como também tem as arirânia, como também tem os ursos polares que vivem uma boa parte procurando o seu próprio alimento, como os ursos polares, né? Então isso eles são adaptados a certos ambientes, mas isso não vai mostrar que todos eles são adaptados assim que nem nós, né? Nós nos adaptamos de acordo com o ambiente que a gente vive, como por exemplo, se nós voltarmos aqui para animal, nós somos adaptados ao clima quente, um clima seco. Já outras pessoas da mesma situação que nós hoje, por exemplo, o ser humano, ele já vive de maneira mais fria. A gente vê isso aí com pessoas que moram nos polos, ou até mesmo pessoas que moram já em áreas mais frias. E já tem pessoas também, na mesma situação humana também, que vivem num clima mais seco do que a gente. Voltando para cá, olha só, lá na página seguinte, que fala sobre o endoesqueleto e o exoesqueleto. Quando a gente diz aí o endoesqueleto, são animais que são compostos de vértebras, são compostos de ossos. Este caso são animais. Pode voltar para outros tipos de animal, como a gente vai colocar aqui o exoesqueleto. Tem animais, por exemplo, vamos primeira parte, animais que tem o endoesqueleto, né, que são aqueles animais contidos em ossos. Já outros animais, por exemplo, que ele vai ser colocado, estudado como o exoesqueleto, que são aqueles animais que não têm vértebras, ou seja, ossos. Podemos dar um exemplo de animais que não têm vértebra ou esqueleto? Neste caso, a gente vê da seguinte maneira: a minhoca. A minhoca, ela é toda anelada, mas ela não tem ossos. Vejamos outro exemplo também da lesma, né? A lesma também é um animal que não contém esqueleto, não tem estrutura, né, esquelética. Já estes animais, eles são compostos, né, de adaptações, de raça e de jeito como é que eles se adaptam em qualquer ambiente. Podemos dar outro exemplo, que são vários os exemplos que a gente pode colocar aqui, né, sobre insetos, né? Insetos não têm estrutura óssea, como no caso da barata, né? Ela não tem contenção de ossos, como também do gafanhoto. Então são N os exemplos que a gente vai colocar ao longo do capítulo, que tem a diferença de alguns animais para outros. Como também, gente, continuando aqui, a gente pode colocar as noções de reprodução animal. Essa reprodução animal é tipo, como por exemplo, o sapo, né?
o sapo, ele não há um cruzamento, mas tanto o sapo macho como o sapo fêmea, ele vai fazer o quê? Vai fazer a fecundação de óvulos. No caso, o sapo macho, ele solta o seu esperma na água, aonde já está contido lá na água também os óvulos do sapo fêmea. Daí em diante eles são o quê? São fecundados. Já é diferente de outros animais, por exemplo, que são, no caso da tartaruga, que são animais ovíparos. Ou seja, são aqueles animais que põem ovos. Mas será que é só a tartaruga, como eu estou falando? Não. São outros animais, no caso das aves, são outros animais, no caso de cobra, ou até mesmo, como a gente já falou no capítulo, nós falamos da parte anterior, que répteis, alguns animais também, que são detentores de ovos, que são chamados de ovíparos. Continuando, gente, nós vamos também falar também até de peixes. Eles são animais compostos de ovos, né, que vai ser chamado, né, de ova. Eles têm o mesmo procedimento, o mesmo processo dos sapos, que eles têm que fecundar o óvulo fêmea para poder dar a nova continuidade da geração. Um outro ponto também que a gente vê bastante sobre isso, gente, deixa eu só voltar aqui a nomenclatura de mudanças de ambiente, de habitat, de espécie, seja eles quem quer que seja. Olha só, répteis, né? A gente deu um passo bastante acentuado, porque os répteis são animais que, como eu já falei no início da fala, são animais adaptados à água, como também é adaptado em terra. Só que isto ele vai mostrar que as adaptações eles, se adaptam mais em um ambiente do que outro. Como no caso aqui eu falei aqui do jacaré. O jacaré, ele é adaptado na água, mas ele também tem uma adaptação na terra. Só que ele não vai passar um bom tempo como ele passa na água, né? Então ele tem um tempo X para que ele possa se aquecer e dar continuidade à vida dele. Uma outra coisa também, gente, são alguns animais, né, que vivem nesta situação. Situação essa que vamos ver aqui alguns animais como ofídeos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de animais ofídicos, né? Que são aqueles animais que são repletos de peçonha. E agora, o que são as peçonhas? As peçonhas ou a peçonha, né? Como aqui está escrito, e você vê aí no livro de vocês, são os venenos que são de detenção das cobras. As cobras são peçonhentas, a peçonha delas é o próprio veneno, que são contidos lá nos dentes dela, quando ela é inoculado. O inóculo é aqueles buracos muito finos, que fica dentro da boca ou no dente da serpente. Quando ela vai dar algum bote ou atrás de presa, ela injeta aquele veneno naquele animal, aonde ela vai ser possível pegar e comer aquela presa. Uma outra coisa também, gente, que a gente vai ver, né, ver aqui no conteúdo, falando sobre os répteis, os anfíbios, né, e os tipos de peixe, é que nós temos o nosso primeiro, deixa eu dizer para vocês, o nosso primeiro simulado do mês de setembro para o terceiro bimestre. Vai ser em partes, primeira e segunda parte. Qualquer outra dúvida, vocês podem fazer a pesquisa, vocês podem procurar no livro que vocês encontrarão. Outra coisa também, as respostas, quero de uma forma bem nítida
que seja vídeo. Não, além de ser escrito, tem que ser vídeo também. Mas para que isso, Vicente? Para que isso, professor? É porque nós estamos tendo uma não correção adequada. Então, vai ser pedido dessa forma que vocês, ao receber a atividade, o simulado, vocês façam também um vídeo, porque tá humanamente impossível que tem alguns de vocês, quando vão mandar as atividades, manda tão fraca ou tão numa situação tão branca que é humanamente impossível a gente conseguir ler ou saber o que foi que você escreveu. Então, dessa forma, tem a primeira parte do simulado hoje, que eu vou enviar nesse mesmo vídeo. Depois eu mando a segunda parte, será feita a correção, não tem pressa da correção. Na hora que eu terminar a correção, eu digo ok para qualquer um de vocês que fizerem logo. Mas para isso tem que pensar, não vá dar resposta de imediato. Primeiro pense, pesquisa que está todo o conteúdo no livro de vocês. Certo? Então, desde já, bom estudo e vê se faz a coisa mais correta, tá bom, gente?